Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula número 2 do curso de Instrumentação Industrial. Então vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo e agora começando a falar sobre processos industriais. Eu mostro para vocês aí o exemplo de um enorme, gigantesco processo industrial de uma refinaria de petróleo. E só para conceituar para vocês, né, dentro de uma refinaria de petróleo, eu tenho dezenas de malhas de controle. Aqui eu não vou ter apenas uma malha de controle para todos os processos, porque seria inviável e impossível eu realizar esse tipo de processo, até devido ao fato de que o petróleo é uma substância que ele tem diversos derivados, né, os derivados primários e os derivados secundários. Né, o derivado primário aí seria a gasolina, o querosene, esses derivados mais nobres. Agora, os derivados secundários, que já é o óleo diesel, ceras, óleos, lubrificantes, substâncias que vão ser utilizadas para a fabricação de tintas, etc. E o importante, pessoal, é deixar bem claro para vocês que para cada tipo de processo que eu estou fabricando aqui, existe uma malha de controle. Eu não tenho apenas uma, como eu falei, eu não tenho apenas uma e que essa uma consegue estar controlando a produção de todos esses elementos. Não, então eu tenho diversas malhas de controle aqui, no caso aqui para destilação, né, a fabricação da gasolina. Eu tenho essa malha de controle. Então, esse quadradinho aqui, ó, representaria, né, a minha malha de controle, certo? Isso aqui é uma figura generalizada da planta toda, de toda a refinaria. Eu não estou mostrando para vocês aqui uma malha de controle em específico, tanto que vocês podem observar que eu não tenho os instrumentos mostrados para vocês aqui. Eu tenho só as imagens, né, da refinaria e do que está saindo aqui, o produto final que está saindo aqui, né, nas setas aqui. A mesma coisa aqui para o óleo diesel, certo? Para ceras, combustível industrial, etc. Para cada um desses elementos, a substância passa por uma malha para conseguir esse produto final. Uma malha com diversos controladores, registradores, transmissores e por aí vai, certo? Então, só deixando claro para vocês isso, que dentro de uma refinaria de petróleo, que é uma das indústrias que contém maior número de instrumentação, tá? Não só ela, mas uma das. Eu tenho diversas malhas de controle. Uma das principais, um dos principais conceitos dentro de controle de processo, né, e instrumentação, é variável de processo. A variável de processo é uma condição interna ou externa que pode afetar o equilíbrio ou desempenho de um determinado processo. Algumas das variáveis de processo mais importantes são pressão, nível, temperatura e vazão. Então, pessoal, variável de processo é aquela condição interna ou externa de uma substância ou de um determinado elemento que pode desequilibrar o desempenho daquele processo. Então, por exemplo, eu tenho um tanque onde eu tenho uma substância e que a temperatura ambiente pode estar afetando, né, o desempenho desse processo. Então eu tenho que criar condições para que o meu processo não sofra, né, efeitos dessas condições internas ou externas, no caso do ambiente. Ou de repente eu tenho um tanque que está desnivelado, eu tenho uma tubulação também que tem muitas curvas. Então são elementos
internos ou externos que podem afetar o equilíbrio do meu processo, e eu tenho que tentar minimizar isso de alguma forma. As principais variáveis de processo que a gente vai estar estudando são elas, que eu acabei de falar para vocês: pressão, nível, temperatura e vazão. Porque através do estudo dessas grandezas, dessas variáveis, vocês conseguem depois desenvolver qualquer outro tipo de variável, conseguem entender e fazer o controle, né, de qualquer outro tipo de variável. É claro que cada uma vai ter as suas características específicas, mas o padrão de controle é o mesmo. Outro conceito importante é variável controlada, que a gente chama de PV. Variável controlada ou variável de processo, tá, pessoal? Por isso o nome PV, variável de processo. É qualquer variável de processo cujo valor se deseja manter regulado ou manter em um determinado valor, certo? Então é aquela variável que eu tenho que controlar no processo, por isso que ela tem o nome de variável de processo. É aquela variável que eu tenho que controlar ela de qualquer forma. Então eu tenho que trabalhar os outros elementos da malha para controlar essa variável. Outra definição importante é da variável manipulada. Por isso é MV, variável manipulada. É aquela em que o controlador automático atua para corrigir as variações da variável controlada. Então, é nesse elemento aqui que eu vou estar atuando, que o controlador vai estar atuando para corrigir as variações da variável controlada, certo? Eu tenho que atuar nela para manter a minha variável controlada sob controle, certo? Então aqui, ó, só para ilustrar para vocês, eu tenho um sistema de controle de nível bem simples, né? Um tanque, uma bomba jogando água para dentro desse tanque, uma válvula de controle na entrada aqui, certo? O controlador, no caso aqui uma boia para estar regulando, verificando se esse tanque meu está com o nível desse tanque mais baixo ou mais alto. E quem vai ser aqui a minha MV, quem eu vou manipular, quem vai ser minha variável manipulada para manter o nível desse tanque, porque o controle aqui é de nível, né? Eu vou manter o controle do nível do tanque. Quem que eu tenho que manipular? Eu tenho que manipular o bombeamento de água. Então a minha variável aqui manipulada é a água, é o nível de água, certo? Que eu tenho que manipular, perdão, minha variável manipulada é a entrada de água. Eu tenho que manipular ela, certo? Deixando entrar mais ou menos água para controlar o nível desse tanque. E quem que vai ser minha variável de controle? Minha variável de controle, que é minha PV, é exatamente o nível do tanque. Então essa boia é que controla o nível, que indica, que manda sinal para o controlador dizendo se o tanque está com nível mais baixo ou mais alto, certo? Então a todo tempo, a todo momento, essa boia envia sinal para esse controlador dizendo o nível do tanque, informando o nível do tanque, certo? E o controlador toma uma decisão, ele toma a decisão de mandar fechar ou abrir essa válvula, certo? Que está alimentando esse tanque com água. Se o nível está muito alto, o controlador manda fechar a válvula. Se o nível abaixa muito, o controlador manda abrir a válvula para entrada de água. E aqui embaixo eu tenho apenas um escape, né? Se o tanque começa a ficar com nível muito alto, eu pego e abro esse escape aqui para o nível baixar, né? Ou então para me mandar essa água aqui para algum outro local. Esse SP aqui significa set point, é um ponto de referência que o regulador possui, certo? Para ele saber se ele deve manter
em que nível que ele deve manter esse tanque, porque ele tem que ter um ponto de referência. Se você não colocar um ponto de referência para o controlador, ele fica sem saber o que fazer. Agora a gente vai ver aí algumas classes de instrumentos, os mais importantes que tem aí. O indicador é um instrumento com ponteiro e escala graduada para leitura da variável. Podem ser também digitais ou com barras gráficas. No caso aí, né, esse controlador é um controlador digital, bem simples, e que serve, né, para estar indicando, simplesmente indicando a variável que está sendo lida lá. Registrador, instrumento que registra a variável através de um traço contínuo ou pontos em um gráfico. Existem processos, pessoal, que é necessário eu estar registrando esses valores e que exigem de mim, que necessitam de deixar isso registrado. Então toda a indústria pega e coloca naquele ponto ali um registrador para que aquelas informações fiquem registradas. E tá aí, né, a imagem de um registrador, como o formato dele, como ele é. Transmissor, instrumento que determina o valor de uma variável no processo através de um elemento primário. Possui sinal de saída pneumático ou eletrônico, cujo valor varia apenas em função da variável do processo. Então, esse elemento, né, o transmissor, ele possui um valor de referência, certo? Nele, e ele tem sinal pneumático ou eletrônico, né, de saída, e esse sinal vai variar apenas em função da variável de processo. A variável de processo oscila, ele oscila juntamente com ela para tentar fazer o controle dessa variável, tá ok? Então esse elemento é um dos elementos mais importantes que existem em uma malha de controle e na instrumentação, vamos dizer assim. Depois do controlador, o transmissor é o elemento mais importante dentro de uma malha, porque é ele que recebe informações e envia para o controlador e também atua, porque ele possui memória interna, né, com informações armazenadas para estar atuando nos elementos finais de controle. Transdutor, instrumento que recebe informações na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica estas informações e fornece um sinal de saída resultante. Ou seja, é uma modificação que ocorre apenas quando necessário, tá ok? Quando eu falo modifica as informações, é apenas quando necessário. Se não for necessário, mas o transdutor, que é esse elemento, essa imagem aqui, então ele recebe informações em formas de grandezas físicas, por exemplo, massa, volume, temperatura, pressão, certo? Ele recebe informações nesse formato, modifica essas informações enviando sinais de que tipo? Sinais elétricos, né? Sinais de corrente, sinais de tensão ou parecido, sinais pneumáticos, certo? Ou algum tipo de sinal. Então ele transduz a informação, ele transforma a informação. Os controladores, né, que são os instrumentos mais importantes, né, de uma malha de controle. Instrumento que compara a variável controlada com o valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a esta variável um valor específico ou com valores determinados. Então o controlador ele recebe, né, informações de um transmissor, certo? E faz com que essa variável controlada permaneça com um valor específico já pré-determinado. Então eu determino, eu configuro ele, eu faço a programação do controlador
com os valores específicos que eu quero no processo. Então ele vai receber as informações o tempo todo da malha de controle, comparar as informações e mandar de volta para os instrumentos se é necessário ou não alguma modificação no processo. Se é necessário, né, os instrumentos vão tomar essa decisão lá na área industrial, na área de processo. Elemento final de controle. Instrumento que modifica diretamente o valor da variável manipulada em uma malha de controle. Então esse é o elemento que vai tomar a decisão lá no final, lá na ponta do processo, né? Esse tipo de elemento aqui, eu estou mostrando a imagem apenas de uma válvula, mas existem outros tipos de elementos finais de controle, mas é esse elemento que vai atuar lá no final do processo. Então antes disso, o sinal já passou pelo transmissor, pelo controlador, e finalmente assim ele vai chegar no elemento final, para esse elemento sim tomar a decisão física, né, de abertura, fechamento, ligar, desligar um determinado setor da indústria, uma tubulação, uma bomba ou alguma coisa assim. A classificação dos instrumentos. Os instrumentos podem ser classificados aí, como medidores, né? Medidores e atuadores No caso de medição, eu posso ter aí os termômetros, manômetros, velocímetros, medidores de vazão, medidores de nível, etc. Então esses elementos são só medidores, certo? Eles não atuam, eles só medem. Medição e atuação. Termostato, pressostato, chaves fim de curso. Então esses elementos, além de medirem informações, verificarem, né, as informações, eles também atuam. Eles tomam decisão de atuar em algum ponto do processo, certo? Eles não só medem. E elementos apenas de atuação. Válvulas manuais, automáticas, motores, inversores, motores elétricos, bombas, aquecedores, etc. Então esses elementos aqui já são elementos apenas de atuação. Eles não medem nada, eles não conseguem medir nada, eles só atuam, certo? Então eu tenho que ter o conjunto, eu tenho que ter, numa malha de controle de instrumentação, eu tenho que ter esse conjunto para o meu processo funcionar. Porque se eu tiver apenas atuadores, não tem como, porque esses elementos aqui eles só atuam. Como as válvulas manuais, por exemplo, elas só abrem e fecham. Mas para elas abrirem e fecharem, elas precisam de receber um sinal, um comando. A mesma coisa os motores. Eles ligam e desligam, só que eles precisam de receber uma informação para serem ligados ou permanecerem ligados. A classificação desses instrumentos de medição são classificações mais simples, né? Dentre os vários métodos, podemos ter classificação por função, sinal transmitido ou tipo de sinal de atuação. Essas são as três classificações básicas dos instrumentos, tá? Além das classes dos instrumentos, é uma coisa. Agora aqui é a classificação deles. Dentro das classes, eu posso ter eles classificados por função, sinal transmitido ou sinal de atuação. Os tipos de sinais de transmissão que existem, os principais: sinal pneumático, que é sinal com ar pressurizado, né? Hidráulico, que é elementos hidráulicos, né? Geralmente com substâncias que são comprimidas, né? Geralmente óleo ou água. Sinal elétrico, né? Um sinal digital ou um sinal via rádio, né? Então eu posso ter qualquer um desse tipo de sinal de transmissão nos instrumentos. E os equipamentos podem ser agrupados conforme o tipo de sinal transmitido. Geralmente é feito isso, tá, pessoal? Os projetistas colocam os instrumentos que utilizam o mesmo sinal para estarem juntos na planta, para facilitar até a configuração da planta
do processo. Aí aqui eu tenho, né, só uma para mostrar para vocês, para visualizar, né, a associação de instrumentos, né, numa malha de controle. A gente vai estar estudando com mais detalhe as malhas de controle adiante, mas aqui eu já mostro para vocês, ó, um detector e um transmissor que vai enviar sinal, né, tanto para o indicador, para o integrador e para o controlador. O integrador a gente não falou dele, mas é um elemento muito parecido com o indicador. E para o controlador. E o controlador vai enviar sinal para o conversor. E esse conversor, certo? Esse conversor seria aquele transdutor que a gente falou, certo? E esse transdutor manda sinal para o atuador. O atuador pega e toma a decisão, né, que pode ser uma válvula no caso, de atuar realmente, fisicamente no processo, diretamente no processo. Então, pessoal, a gente vai estar estudando ainda as malhas de controle, certo? Mas aqui apenas a integração, né, de todos os instrumentos dentro dessa malha. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.